pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, meus amigos? Deixa eu já começar, como já é uma característica do canal Ravox Brasil, já começar agradecendo aqui a Clara Fratini Renault, Eloy Silva Moraes, Gisele Caldeira, João Cruz, Michizo Okamoto Takeda, Antônio Jorge Bernardino Neto, José Silva, Luiz André Cruz Ferreira. Tá bom? Esses são os mais novos membros do canal Ravox Brasil. Muito obrigado, parceiros, pela parceria. E eu agradeço também aos demais membros. Todos os nomes aparecem aí no rodapé, tá bom? E claro, obviamente, estendo isso também a todos vocês inscritos e inscritas do canal Ravox Brasil. Muito obrigado. Tamo junto, tá bom? Sejam bem-vindos. Pessoal, seguinte, bom... Eu já falei aqui algumas vezes, vocês são testemunha disso. Não se derruba um presidente honesto, seja ele onde for. Não se derruba um presidente honesto, a não ser que as Forças Armadas do país estejam do lado dos inimigos. Concorda ou não? E eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de menção aí, descreditando as nossas Forças Armadas, a qual eu tenho muito respeito e honra também, tá bem? Eles estão mexendo, esse negócio de querer caçar o presidente Bolsonaro, a chapa Bolsonaro-Mourão, eu duvido muito. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro é um homem honesto. E nós vamos conversar sobre isso aqui, tá bom? Bom, se eles caçarem, você já sabe qual será o resultado, né? Se nós temos realmente os generais do lado da retidão, do bem, da coisa certa, idônea, tá resolvido o problema do Brasil. Muito bem. Como disse, nós vamos conversar sobre isso aqui bem rapidamente. Será hoje, a partir das 19 horas, tá bom? O TSE vai julgar se caça ou não. Vamos conversar sobre isso. Mas antes, como disse bem o André Porciuncula, o que caracteriza um estado de exceção é justamente a atmosfera de medo e apreensão pública, que transforma a expressão de uma simples opinião, de uma simples crítica num ato clandestino e criminoso. Milhares hoje sentem esse tipo de temor ao falar sobre os órgãos de justiça. Não tenham medo brasileiro. Há um número imenso de pessoas em um processo de pânico coletivo, ao que tudo parece. Gente simples e comum, com receio, por exemplo, da nossa honrada Polícia Federal bater na sua porta, sua família ser constrangida por conta de um meme ou uma hashtag na internet, ou de ser taxado como bandido por órgãos de mídia fraudulentos. Enquanto isso, temos que aturar o discurso cínico da normalidade institucional e do Estado de Direito. Duas fantasias inexistentes na atual conjuntura nacional. Isso é fake news, Alexandre de Moraes? A verdade é que há um claro medo permeando as relações nas redes sociais e não vejo nenhum movimento real para dissipá-lo. Isso podemos chamar hoje de o terror implantado pelo Supremo Tribunal Federal. Com referências de Leonardo Desideri, Guilherme Federico Piattesi, JMC Sanches Ramos, se segurem aí que nós vamos decolar essa nave patriota, meus irmãos, agora. Meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Ravox Brasil. Já peço a você, claro, meu amigo e minha amiga, que não são inscritos no canal ainda, se inscreva agora. Ative o sininho, use os comentários, fiquem sempre à vontade. E ajude a fortalecer mais vozes conservadoras nesse nosso Brasilzão, velho de guerra. Sejam vocês, meus irmãos, todos bem-vindos. Vamos lá. Vocês devem estar sabendo, tá bom? Para quem não está sabendo, já vai ficar sabendo agora. O TSE julga se deve caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. E aí, há motivos para o nosso presidente eleito democraticamente se preocupar com isso? Vamos trocar uma ideia aqui. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, começa a julgar hoje, dia 8, terça-feira, dia 9, né? Isso. A admissibilidade de duas ações que pedem a cassação da chapa eleitoral do presidente Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão, antes, né, a presidência da República em 2018. O TSE vai decidir se abre ou não um processo de investigação contra a chapa.
A sessão por videoconferência, pelo menos é o que consta, está marcado para começar hoje, às 19 horas. No total, há 8 ações na corte que tentam anular de todos os jeitos. Estou exagerando nesse todos os jeitos, tá bom? Mas são 8 ações que tentam anular a eleição presidencial, das quais 4 tratam do suposto uso de notícias falsas, as famosas fake news, pela campanha do presidente Bolsonaro, então deputado à época. No entanto, o julgamento dessas 4 ações, vistas como ameaças maiores ao presidente, ainda não está marcado. O julgamento de hoje, ao que tudo indica, serão de 2 ações apresentadas em 2018 pelos ex-candidatos à presidência da República. Uma extraterrestre que vive no meio da floresta amazônica e só aparece de 4 em 4 anos para pegar dinheiro do fundão eleitoral, a tal de Dona Marina Silva. É fake news, Marina? E também de um invasor de propriedades, o tal de Guilherme Boulos. É fake news, Guilherme Boulos? Começou em novembro de 2019 e foi interrompido por causa de um pedido de vista do ministro Edson Fachin. Esse barulho todo começou em novembro de 2019. Os autores levantam suspeitas da responsabilidade da chapa no ataque hacker a um grupo de Facebook chamado Mulheres Unidas contra Bolsonaro. Quantos posts nessa página eu não cliquei e curti? Mulheres Unidas... perdão, nesse daqui não. Tinha um que era Mulheres Unidas pelo Bolsonaro. Mulheres Unidas pelo Bolsonaro. Quantos eu não cliquei ali curtindo? E esse daqui que teve o seu nome modificado depois para Mulheres com Bolsonaro. Este sim eu curti ali. Era Mulheres com Bolsonaro, hashtag 17. Como elemento para embasar essa suspeita, citam um Twitter do presidente em que ele afirma: obrigado pela consideração, mulheres de todo o Brasil. Foi o que o Twitter do presidente Bolsonaro trazia à época. E vocês sabem, quem acompanha o presidente Bolsonaro diariamente, o presidente Bolsonaro é um cara que ele nutre gratidões, sim. Ele sempre agradece, sempre que possível. E não era diferente na campanha. O Twitter foi publicado logo depois do ataque. E o presidente incluiu na publicação uma imagem da página modificada. Isso é o que traz aí os inimigos do presidente Bolsonaro, pelo menos os adversários da campanha de 2018. Se essas ações chegarem a ser investigadas e depois julgadas procedentes pelo plenário do TSE, o presidente Bolsonaro e o Mourão terão seus mandatos cassados imediatamente sem passar por um processo de impeachment. E aí, neste caso, novas eleições serão realizadas. Pois eu duvido muito. Essa é a minha opinião, pessoal. Duvido muito. Não se tira do poder dessa maneira pessoas honestas. Lamento aí, TSE. É fake news? A possibilidade de que isso aconteça, é claro, é extremamente remota, saiba vocês, brasileiros. Segundo, inclusive, o Acácio Miranda, que é um especialista em direito constitucional e também eleitoral, o processo é demorado e ainda está numa fase embrionária, vamos dizer assim. No caso da chapa Dilma Temer, lembram? Julgada pelo TSE em 2017, a etapa de abertura para a investigação foi concluída em 2015, 2 anos antes de que a matéria da ação em si fosse julgada. Responsável por inquérito das fake news, o Alexandre de Moraes é o novo membro do TSE. Ainda que pouco provável, preste atenção, ainda que muito pouco provável, muito pouco não existe, ainda que pouco provável, a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão se tornou mais plausível nos últimos dias, depois que o inquérito das fake news promovido pelo Supremo Tribunal Federal, eu trouxe um vídeo falando sobre isso, um vídeo maravilhoso inclusive, promovido aí pelo Supremo Tribunal Federal, aprofundou as investigações e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator desse inquérito, assumiu uma cadeira no TSE. Engraçado as coisas no Brasil. Além das 2 ações que serão julgadas ainda hoje pelo TSE, correm no tribunal outras 4 também, ainda sem data de julgamento, que apuram irregularidades na contratação de serviço de disparos em massa de mensagem pelo WhatsApp durante a campanha eleitoral. Acredito que vocês lembram disso. Os pedidos de cassação de Bolsonaro relativos a estes casos foram protocolados pelos então candidatos Cirão do Nordeste, o cangaceiro Ciro Gomes,
Fernando Haddad, lembrando a vocês que o ministro Luiz Edson Fachin, do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, determinou que o Haddad e a coligação dele pagasse uma multa no valor de R$ 176.500. R$ 176.500 por impulsionamento irregular de conteúdo contra o presidente Bolsonaro. Tudo aquilo que eles alegam e alegavam contra o Bolsonaro, sendo o presidente Bolsonaro candidato ou presidente posteriormente, eram crimes que eles mesmos praticavam. Temos como exemplo agora bem recente, bem fresco, a Joyce Hasselmann. Só para fazer um adendo. Há ainda mais duas ações depois movidas pela coligação de Fernando Haddad. Aqui esta mais adiantada é que aparenta menor risco para o presidente Bolsonaro e Mourão, que aponta suposto favorecimento da chapa vitoriosa pela TV Record e seu portal de notícias, o R7, durante a cobertura das eleições. Essa ação, inclusive, já foi rejeitada por unanimidade pelo TSE em outubro, mas a corte ainda vai julgar um último recurso da coligação de Haddad contra essa decisão. A outra ação acusa a campanha de Bolsonaro de ter cometido abuso econômico no uso de outdoors. Preste atenção agora, tá? Em 33 municípios de 13 estados. Instrumentos de propaganda que é expressamente, segundo eles, proibido pela legislação eleitoral. Segundo a coligação O Povo Feliz de Novo, o uso de outdoor em diferentes cidades indica um uso coordenado desses instrumentos em favor da campanha do presidente Bolsonaro. Vocês lembram, né? Eu, inclusive, eu também, ajudei vaquinhas do pessoal que fazia um outdoor, tal, colocava ao lado de BRs, de estradas, aquela coisa toda, em cidades. Isso aí foi o povo que fez. Nós, agora, chegando agora em 2022, nós faremos de novo. Nós podemos, cara. Isso é democracia, velho, ou não é? Ou só a esquerda, só o PT, PCdoB, essa lacaiada do inferno, pode fazer o que bem entende no Brasil? Nós podemos, cara, democraticamente agir, sim. Não tem nada de Bolsonaro nisso, não tem nada de Carlos Bolsonaro nisso, não tem nada de Flávio Bolsonaro nisso, não tem nada. Foi o povo querendo se libertar essa nação do Brasil das mãos de bandidos. Que eu sempre falei para vocês lembram, né, gente? Nós tivemos uma chance e nós agarramos essa chance. Porra, é difícil entender? Ô, cambada do TSE, cambada do Supremo Tribunal Federal, cambada com todo respeito, tá bom? Com todo respeito. Porra, que saco! Vamos fazer esse Brasil aqui um país democrático, pô! Ô, inferno! Prejuízo vocês dão pra gente! Togados, autoridades, e o caramba, injeção de saco, até isso, aí vocês ficam entrando aí, vocês, TSE, juízes, ministros, na conversa de bandidos, arruaceiros, porra, atraso de vida, a gente não consegue tirar esse país do buraco por conta disso, de negros vagabundo, que só vive para encher o saco de quem produz, de quem quer desenvolver essa nação. Lá vai eu ficar nervoso nessa droga aqui de novo. Desculpa aí. Vou continuar na pauta aí. É que ô brasileiro, fala a verdade, meus irmãos. Insuportável viver no Brasil. Tá insuportável. É que a gente ama essa nação. Mas assim, ó, insuportável. Inferno. Elegemos um presidente. Respeite, porra. Faça de tudo alinhado pra gente fazer esse país crescer. Aí, a Vox não sei o quê. Vai, manda intimação. Manda o cara, eu já falei que eu não vou. Vocês terão que me levar à força. Eu não reconheço a justiça do Brasil como justiça. Inferno. Eu quero esse país prosperando. Eu quero as nossas crianças, os meus filhos, tendo um país saudável, decente. É só esse inferno, inferno, inferno. Puxa a corda aqui, puxa a corda aqui. E dessa vez, ao contrário desses últimos 30 anos, não é o presidente que está puxando a corda do outro lado, não. É o povo que acordou. Cambadas de vagabundos. Já tô vendo o que vai acontecer agora.
Vou continuar aqui. Já a defesa do presidente diz: no caso dos outdoors, foram contratados por diversos apoiadores. Eles sabem disso, presidente. É que essa raça é do capeta, é do inferno. Sabe a raça que mulheres pariram para só infernizar a vida de gente decente? É essa raça que eu não sei como foi parar no poder desse país. Aí, não vou nem botar generais nessa história aqui, para não complicar mais. O presidente Bolsonaro, a defesa do presidente Bolsonaro, falou que esses outdoors, claro, foram todos contratados por apoiadores de... É isso mesmo! Por apoiadores de forma espontânea, sem prévio conhecimento do presidente Bolsonaro, do candidato na época, o Jair Bolsonaro. Ao pedir a rejeição da ação, seus advogados também ressaltam que os outdoors não traziam pedidos de voto. O número do candidato, então, ou o carro para o qual Bolsonaro... o cargo, né, que o presidente Bolsonaro concorria. Em março, a Procuradoria-Geral Eleitoral se manifestou contra a cassação da chapa do presidente Bolsonaro e do Mourão, por considerar não haver provas, não há mesmo, cara, de que a ação foi coordenada pelos então, no caso, os candidatos do PSL, o presidente Bolsonaro, né, hoje o presidente Bolsonaro e o Hamilton Mourão. Além disso, a PGE considerou também que anúncios em favor de Bolsonaro não seriam suficientes para provocar o desequilíbrio do pleito, já que a investigação do Ministério Público indicou que outdoors, né, como falam, né, utilizados representariam um investimento de R$141 mil, valor baixo quando comparado ao gasto total da campanha do presidente, que foi cerca de R$2,5 milhões, e que ainda sobrou dinheiro, ele quis doar para o hospital. Lembram disso? E ainda menor, se comparado aos gastos da campanha do Haddad. Chegou ali batendo nos R$40 milhões. É isso, TSE. É isso, Supremo Tribunal Federal. Por que vocês não vão procurar saber de onde vem esses 40 milhões para fazer uma porcaria de uma campanha? É isso que torra a paciência da gente, cara. É isso que faz com que a gente tenha cada vez mais vontade de resolver essa porra do Brasil. Porque vocês só enchem o saco. Igual o Dias Toffoli hoje, falando. Se tirar nós do Supremo Tribunal Federal, se trocar nós, o quem vocês vão pôr no lugar? O que fazer? Qual a solução? É só botar a gente que tem vergonha na cara, Dias Toffoli. Que não faz questão de tomar vinhozinho premiado, lagostas de ouro, e que julguem realmente com uma venda nos olhos, e não sejam parciais como vocês são. Estou mentindo? Isso aqui também é uma fake news. Nós estamos fartos de ver vocês colocarem bandidos para a rua, quadrilheiros na rua, corruptos na rua, que nós podemos chamar de assassino, direto ou indiretamente, seja lá o que for, roubou dinheiro da sociedade, para mim é assassino. É isso, é difícil, cara. É difícil. Aí não tem como a gente não perder a porra da paciência. País complicado. O Brasil tá um país complicado. Não respeitam as decisões do povo. Nós escolhemos o presidente Bolsonaro, portanto, foi uma escolha do povo. Não foi uma escolha do Supremo Tribunal Federal? Claro que não seria nunca. Pega uma água para mim. Não foi também a escolha do Congresso? Claro, não seria nunca. Foi a escolha do povo. Nesses últimos 30 e poucos anos, foi a primeira vez que a gente conseguiu colocar no poder, realmente, definitivamente, uma pessoa que nós escolhêssemos. E foi no grito. Foi na união nas redes sociais, que eu vou falar daqui a pouco, já aqui no vídeo também. Não foram as urnas eletrônicas dessa vez, com a pressão popular, no grito, inclusive o exército também meio que em cima de marcação, que vocês, canalhadas, conseguiram colocar o timinho de vocês. Só trocava os nomes, para não ficar tão bandeiroso. Seus ditadores, seus monte de nada. Bem, o inquérito das fake news, que apura, né, as ameaças, ofensas e notícias falsas contra ministros do Supremo, né, pode ser usado agora pelo TSE para incorporar essas ações. Eu trouxe um vídeo agora, antes de ontem, sobre isso também.
Na sexta-feira passada, dia 5 agora, a defesa do presidente pediu que o TSE rejeitasse, né, que rejeite incluir o conteúdo do inquérito das fake news nos processos eleitorais. O argumento da advogada Karina Cufa é de que as investigações no Supremo não têm relação com as ações contra a chapa. A avaliação entre os ministros, né, do tribunal é a de que, caso seja autorizado um compartilhamento das provas do Supremo Tribunal Federal com a Justiça Eleitoral, deve dar um novo fôlego às investigações. Vou voltar de novo a falar. Um país brasileiro, ele só é democrático ou ditador com o aval das Forças Armadas. Saibam vocês. Presidente sozinho algum consegue ser democrático ou ser um ditador num presidente se não tiver o aval das Forças Armadas. É por isso que nós vamos começar a cobrar, sim, os nossos generais. Eu sei que esses generais de hoje não são os mesmos de antes. Os de antes não precisavam de estrelas no ombro reluzentes. Os de hoje parece que estão mais preocupados com os brilhos da estrela do que com os problemas da nação. Pois em relação ao presidente Bolsonaro, se eles derrubarem realmente a chapa, não vai acontecer isso. Porque esses ministros aí, eles são canalhas, mas não são burros. Aí realmente vai ser uma prova de fogo. Aí nós vamos saber verdadeiramente quem está pelo Brasil. Se é somente a sociedade brasileira ou se as Forças Armadas estão conosco nessa luta também. Continuando aqui, o Alexandre de Moraes é relator do inquérito das fake news, como eu falei para vocês, e determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal dos empresários bolsonaristas no intervalo de julho de 2018 a abril de 2020. E não vai achar porra nenhuma, cara. Abrangendo, portanto, todo o período das últimas eleições presidenciais. Eles vão procurar e não vão achar nada, e nosso país vai ficando para trás. Perda de tempo. Em vez sabe, vamos lá, junto com o presidente, né, os poderes independentes e harmônicos, essa balela que não existe mesmo, são dois poderes hoje contra o executivo. Em vez de se unir, cada um faz bem feito o seu trabalho, independente a quem seja, ou contra quem seja, ou o que for, vamos desenvolver essa nação, vamos botar esse país para frente. Não, fica essa putaria. Essa putaria de ego, de poder, de ganância, de dinheiro e escambau a quatro. E quem vai se ferrando com tudo isso somos nós, a nação, o povo brasileiro, a sociedade. O processo a ser julgado, né, hoje está em fase preliminar. Os juízes só decidirão se deve haver ou não uma investigação. Só uma vez na história uma investigação do TSE contra uma chapa presidencial foi aberta, a de 2015, como eu falei para vocês, contra a Dilma Rousseff e o Michel Temer. Depois da investigação, houve um julgamento em 2017 sobre a cassação e a chapa foi absolvida por 4 votos a 3. Para Acácio Miranda, especialista em direito constitucional e eleitoral, há pouco tempo para que todo esse processo se conclua até o fim do mandato de Bolsonaro. E os elementos investigados sobre o envolvimento da chapa em um ataque hacker a um grupo de Facebook seriam menos concretos que no caso da Dilma Rousseff. No julgamento de novembro de 2019, os advogados de defesa da chapa Bolsonaro-Mourão reconheceram que houve ataque cibernético, como afirmam as ações, mas negaram, claro, que Bolsonaro ou o próprio Mourão tivesse ciência ou participação nesses ataques, porque daí seria muito fácil. Por exemplo, vou dar um exemplo, vocês querem ver vocês entenderem? O Haddad vem em 2022, o Haddad, o Ciro, essas nojeiras que se dane tudo, vem em 2022 aí para a eleição presidencial. É só a gente começar a fazer isso. E jogar na conta deles. Aí se eles são eleitos, não vão ser. Se eles são eleitos, aí a gente fala assim, não, a gente estava a trabalho deles. Não, porque se fosse é só fazer isso. Sabe, esses meninos, eles não são burros. São canalha, mas não são burros. Eles sabem que tudo isso é uma armação. Joyce Hasselman foi uma armação. Para depois jogar nas contas do presidente Bolsonaro. Que não tinha nada e não tem nada a ver com nada. E o Brasil vai ficando para trás. A sociedade brasileira vai padecendo. Os interesses da nação vão ficando para trás. Por conta dessas putaria que não dá mais para suportar. Está insuportável este Brasil. Um dos argumentos apresentados pela defesa é que nos dias 15 e 16 de setembro de 2018, quando os ataques teriam ocorrido, Bolsonaro estava internado depois de ter sido, quando foi ferido lá com o atentado, lá, a faca cometido por Adélio Bispo. A defesa do presidente também afirmou que os autores das ações tiveram o objeto de criar fato político inverídico e produzir celeuma midiática, que eu acabei de falar agora. O ministro Og Fernandes, relator das duas ações, já indicou no ano passado que é contrário ao início de uma investigação no TSE. Para ele, uma invasão do tipo poderia até repercutir em outras áreas do direito, mas não tem gravidade suficiente para questionar a legitimidade das eleições.
Eu não vou nem falar mais nada aqui, para não... Já tô vendo. Vamos lá, mudar de assunto aqui. Desculpa aí, às vezes tá... Pessoal, às vezes o sentimento fala mais forte. Eu peço perdão pra vocês, tá bom? É que cansa, é difícil, sabe? É muita putaria, sabe qual é? Deixa eu falar pra vocês aqui. O brasileiro médio, nós somos conservadores. O Brasil é um país conservador, já falei com vocês sobre isso. O brasileiro médio, por exemplo, é conservador por natureza. Ele traz consigo a noção, né, praticamente inata, ou seja, que ninguém lhe ensinou, que deve preservar para as suas gerações futuras os valores tradicionais que herdou de seus antepassados, reconhecendo que, apesar de precisar ser reformado, trata-se de um conjunto de bens universais bom, que merece ser conservado. Para fazer isso, ou seja, para preservar esse patrimônio civilizacional herdado, fruto do trabalho dos seus antepassados, ele sabe que deve defender pilares como a família, o sistema jurídico e a moral cristã. Ele, o brasileiro médio, tem plena noção que destruir as coisas é muito ruim e será o modo pelo qual esse sistema que ele ama ruirá, caso a destruição se implemente. Isso é, de fato, a essência do conservadorismo. Mas o problema é que a minoria anticonservadora apossou-se do Estado brasileiro. Que é essa putaria que nós estamos vendo, presenciando, que eu acabei de falar para vocês agora há pouco. E aparelhou as instituições a seu favor de uma maneira tão grande que conseguiu, apesar de seu número manifestamente menor, estabelecer uma hegemonia a seu favor. Estou praticando alguma fake news, Supremo Tribunal Federal? Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, TTT, estou praticando alguma fake news? E o anticonservador desse não é apenas um anticonservador, ele é um agente do ódio, da intolerância contra o pensamento conservador, que trabalha incessantemente para calá-lo e, se preciso for, exterminá-lo. Nós somos de fato uma legião, somos a maioria da população, mas não temos uma voz forte o suficiente ainda e constantemente somos atacados, tentando nos fragilizar. Agora, de um tempo para cá, que ganhamos uma certa relevância, esses agentes do ódio anticonservadores tentam fazer com que voltemos ao nosso subterrâneo, onde ficamos presos por quase 40 anos, sem termos com quem conversar e debater, sem expormos nossas ideias e principalmente sem sermos protagonistas de algo na realidade desse nosso Brasilzão velho de guerra. Portanto, nosso trabalho de conscientização sobre essa nossa própria realidade não pode parar nunca, haja o que houver. E está na hora de todos que se dizem conservadores entenderem que possuem uma missão: desesquerdizar a sociedade. Para isso, tem que ocupar espaços na política, no Estado, na cultura, educação e etc. E levar a verdade a todos que puderem e conseguirem. A verdade é que nós, conservadores, somos o grande entrave, o grande empecilho para a minoria anticonservadora que deseja a destruição dos valores tradicionais, da civilização que amamos e também dos valores do nosso Brasil. O quarto poder, que é o que ajuda a destruição desses valores todos. Quando nós referimos ao quarto poder como sendo a mídia tradicional, mas sobretudo o Grupo Globo e todas essas lacaiadas que vocês já estão cansados de ouvir aqui, como principal expoente desse conceito de poder paralelo, por deter a maior audiência no modelo de comunicação, poucos para muitos, leva em consideração o fato de que ao longo dos últimos 31 anos, a grande mídia foi irrigada por grandes volumes de recursos federais e notadamente com expressivo volume nos 13 anos do PT no poder. A mídia, de modo geral, ou de certa forma, sempre refletiu os interesses do poder constituído, do qual se beneficiava economicamente, e isso foi absolutamente visível na era do PT, quando em 12 anos de Lula e Dilma no Planalto, a Globo foi agraciada em, preste atenção, 6 bilhões e 200 milhões de reais. Só a Rede Globo. Indiscutivelmente, o governo foi, e eu disse foi, um grande cliente das mídias, em especial do Grupo Globo.
o que englobava outros canais desses grupos, não apenas a TV, mas principalmente ela. Enfim, o sonho, ou diria a farra, acabou, visto que esses recursos que certamente poderiam ser melhor aplicados em outras demandas da população, educação, saúde, saneamento, produtividade e por aí vai. Para citar algumas de nossas principais carências, bastava que tivéssemos um governo sério e comprometido com a população, como passamos a ter a partir de janeiro do ano de 2019, para que esses investimentos fossem melhor alocados. Mas agora o serão. Ademais, e isso é ainda um novo complicador para a grande mídia tradicional, o setor de mídia, que representa investimentos da ordem de 44 bilhões de reais anualmente, essa fonte é do CEMP, está migrando de forma acelerada para o meio digital, principalmente com a integração dos canais. Isso permitiu o surgimento de novos canais, importantes canais, para reivindicar uma fatia desse gigantesco bolo. Mesmo que esse imenso volume de publicidade continue a existir no mercado como um todo, é pouco provável que no atual governo o orçamento da SECOM venha a ser como já foi no passado. Eles fazem parte da comunicação necessária que o governo, como cliente, precisa investir pontualmente, mas é menos do que o que se fazia para comprar opinião ou notícias. Isso é fake news, Supremo Tribunal Federal, que eu estou falando? Me refiro ao fato de que o ambiente jornalístico, que foi absolutamente contaminado por interesses corporativos e hoje representa ainda ativismo política fortemente focado em represália ao governo, que virou desafeto, já não é mais remunerado. Por isso, e vai certamente ter muito mais com o que se preocupar daqui para frente. Em uma democracia, é natural que os canais tenham suas tendências políticas. Vemos isso também, inclusive, nos Estados Unidos diariamente, onde a Fox News e a CNN, por exemplo, se posicionam em lados opostos, tradicionalmente. No entanto, isso não é motivo para negligenciar a notícia ou dar-lhe um sentido diverso à realidade dos fatos, como o que passou a ocorrer no Brasil. Quando falamos em fake news, podemos dizer que ninguém faz mais fake news do que a grande mídia tradicional, que também produz factoides, que pode ser ainda pior, o que tem sido motivo para seu descrédito crescente perante a sociedade. Já não é tão fácil enganar a sociedade como antes, como no passado, pois a grande censura é feita pelas próprias pessoas nas redes sociais. Qualquer notícia fake não prospera, pois além do processo de curadoria pessoal que tem sido estabelecido, a rede é veloz em desmentir ou questionar as notícias suspeitas. E quando são factoides, não falta quem os interprete, os questione, os desmascare e compartilhe sua opinião em rede. Como disse, no ambiente democrático, temos canais mais à esquerda, à direita, ao centro, sem que isso deva ferir o pilar fundamental do verdadeiro jornalismo, o jornalismo sério. Assim, testemunhamos o surgimento de novos canais pessoais e uma infinidade de canais formais independentes que passaram a ter material farto para contestar as notícias falsas ou maquiadas pela grande imprensa. Temos como exemplo, eu posso citar a vocês, o Terça Livre, do meu amigo Alan dos Santos, que, ao que parece, ao dobrar a aposta, percebeu que não estamos nos tempos em que eles mandavam no noticiário, e muito menos na opinião pública. Ou seja, podemos dizer assim, a casa caiu. Ano passado vi a seguinte afirmação do comediante carioca num programa do YouTube: a grande mídia está parecendo um motorista de táxi, reclamando do Uber. Ou seja, ou a velha mídia se reinventa, ou deixa de existir. E é simples assim. Entretanto, o grande palco da mídia é que continua a ser um reduto de poder. Esta, em plena vigor, interfere cada vez mais na política e no poder. Todas as eleições de agora em diante, como vimos na última, vão ser determinadas pelas redes de comunicação, ainda mais do que antes. Só que com muito mais pluralidade. Não por acaso, já existem planos articulados para fazer a cabeça da molecadinha que vai chegando para brincar. Quem viver, verá. Para encerrar,
É preciso parar de imaturidade e entender, meu pessoal, que o jogo está sendo jogado. É preciso parar de crer que conosco será diferente e nós conseguiremos vencer por caminhos mais fáceis. Nós sabíamos desde o começo, o presidente sabia, não seria fácil. E se fosse fácil, não seria para nós. O importante nisso tudo é nós não recuarmos, não deixar mais que canalhas, bandidos, quadrilheiros determinem o futuro da nossa nação brasileira. Tamo junto. Tamo junto, presidente Bolsonaro. Tamo junto, professor Olavo. Tamo junto, todos vocês inscritos e inscritas do canal Ravox Brasil. Meus amigos, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado pela companhia. Desculpa mais uma vez pelo nervoso passado no vídeo aqui. Já peço a você, meu amigo e minha amiga, que não são inscritos no canal ainda, que se inscreva agora. Ative o sininho, use os comentários, fiquem sempre à vontade e ajude a fortalecer mais vozes conservadoras nesse nosso Brasilzão velho de guerra. Obrigado pela companhia. Desejo a cada um de vocês uma excelente noite e nos vemos amanhã com certeza. Obrigado, pessoal. Até mais.